Quero fazer no Instagram, Gabi. Foi. Esperar alguém entrar, né? Pra não ficar falando sozinho. Instagram fica depois também? Como que é? Fica. Então, boa noite. Vou começar aqui sem ninguém mesmo. Ah lá, já tem uma pessoa. Eu já não tô falando sozinho. 2 pessoas. Fala, gente, boa noite. Eu fiz essa live lá no Facebook, falando mais para paciente. Aqui eu vou... Fala, Roberto, meu querido. Aqui no Instagram eu vou fazer um foco, eu vou enfocar em algo... Eu vou focar em algo um pouco diferente, que é para colegas. Eu sei que eu recebo bastante comentário aqui de colegas que estão começando na profissão. Então, falar um pouco de capricho, tá, gente? Então, quem me conhece profissionalmente sabe que eu sou implantodontista. Eu faço muita prótese, mas minha formação é implanto, né, cirúrgica. E hoje eu fiz um caso de restauração. Então, eu quero mostrar para vocês a importância do capricho. Independente se é um procedimento... Às vezes é um procedimento que você não gosta muito, às vezes você formou e... Poxa, eu gosto de cirurgia, eu gosto de extrair siso, eu gosto de... Mas muitas vezes o paciente que você tem não é esse procedimento, é esse paciente que tem o procedimento que você gosta. E eu creio muito na odontologia holística, né? Na odontologia que você faz prótese, você faz... Eu sempre brinco que se não tiver mais laminado, se não tiver mais faceta em resina, eu sei fazer uma prótese parcial removível, eu sei fazer uma PT... né? Então eu quero falar um pouquinho para vocês no caso que eu fiz hoje. É um caso que eu gostei bastante, a gente fotografou e para exemplificar como o capricho ele é muito importante, beleza? Então falar um pouquinho um pouco mais técnico aqui nesse vídeo do Instagram. O Facebook eu fiz um vídeo mais assim para leigos. Aqui eu vou usar termos mais técnicos, beleza? Se alguém quiser ver a versão para paciente, eu postei lá no Facebook da clínica. Fechou? Então vamos lá. Então esse aqui é um caso que eu fiz hoje à tarde. Deixa eu dar um zoom aqui. Isso. Então esse caso foi uma paciente que procurou... ela já é nossa paciente, tá? E eu verifiquei que ela tinha uma restauração aqui que falhou. E essa restauração, a paciente na verdade nem sentia, né? Eu tava com um pouco de dúvida até se tinha afetado o dente. Esse aqui é o dente 15. Eu estava com um pouco de dúvida até se tinha afetado o dente 14 aqui na distal. E nesse caso, nós optamos então por fazer uma restauração, tá? Então aqui, o que eu vejo muito, gente, muito mesmo, é um negócio que a gente aprende na faculdade e que eu vejo que muitos colegas negligenciam, que é a questão de matriz, utilizar a matriz no momento que você vai retirar a restauração. Eu pego muitos casos de paciente que tem alimento impactando aqui e que acaba tendo uma recidiva, acaba tendo uma nova lesão porque o paciente não consegue higienizar. Por 2 motivos. Muitas vezes quando o dentista faz a restauração aqui, ele deixa arestas muito cortantes. Eu vou mostrar para vocês depois que eu faço a crista, um cuidado que eu tenho, tá? Não, nada disso aqui que eu tô falando, gente, eu inventei. Tudo isso aqui a gente aprende na faculdade, grande parte, e outras tem até conteúdo online aí gratuito explicando o porquê. Então, ter esse cuidado com a matriz na hora de tirar a restauração. Mas dá trabalho, eu tenho que colocar, ela sai, ela corta. Sim, mas é um capricho que isso determina a longevidade dos seus casos e o seu capricho na vida, tá? Então, aqui eu coloquei a matriz, retirei aquela fratura inicial, né, da restauração, ela tinha aquela resina, saiu inteira. E aqui eu percebi que nessa região tinha um pouco de lesão de cárie já, tá? Então o que eu tenho que fazer aqui? Colocar novamente a matriz, que é o que eu fiz, tá? Voltei com a matriz e limpar bem a região, até que você enxergue tecido saudável, tá? Depois eu vim aqui com uma colher de dentina, limpei bem a região. Tem algumas regiões, você enxerga trinca aqui, só que a gente já sabe que não tem necessidade de você estender, tá? Porque o material ele tem uma resiliência muito parecida, que a resina tem uma resiliência muito parecida com a de dente, então não tem essa necessidade nem de eu estender para cá, para oclusal, nem de eu estender vestibular ou lingual, palatina nesse caso, tá? Então nós limpamos bem. Outro cuidado muito importante
e que eu vejo colegas, até recente, conversando com uma colega, eu falei disso aqui, que é esse cuidado com profilaxia. Muitas vezes nós saímos desse momento de limpeza para o momento já do início da restauração, quando na verdade não é. Nós temos que limpar muito bem. Você tem que pensar que nós temos uma camada de proteínas, né? Nós temos a película adquirida. Então, se nós não temos esse cuidado de fazermos uma profilaxia, eu gosto muito de utilizar essa escovinha mais fina, né? É uma escova até para preparo. Eu basicamente só estou usando essa, porque a profilaxia de boca eu não tenho feito, eu tenho as colegas que fazem, mas para preparo, tanto de prótese quanto para restaurações assim, eu tenho gostado bastante de utilizar essas escovas bem finas, tá? Então, fazemos ali, e eu fiz ataque seletivo em esmalte somente, tá? Protegendo, isso aqui é uma fita Teflon, gosto bastante disso, por quê? Porque se no momento da restauração nós tivermos resina aderindo aqui, isso aqui vai dar trabalho depois. Então, assim, se nós não tivermos essa região, o dente em contato com... Tocou meu despertador. Tocou meu despertador aqui. Voltando. Se você não tiver... Ô, Glauco, meu querido. Muito obrigado, rapaz. Obrigadão. Então, se você tem essa proteção do dente do lado, você não vai ficar passando raiva depois. Porque o que acontece? Você tem que lembrar que você está colocando material aqui. E se você tiver esse material aderindo no dente vizinho, você só vai passar raiva depois. Então, muitos detalhes que nós temos aqui, por exemplo, voltando ali. Lembrando, gente, que eu estou falando para colegas, então alguns termos técnicos aqui é por isso, tá? Mas lá no Face, como eu falei, eu fiz uma live explicando esse caso com termos bem mais simples, tá? Então, aqui, por exemplo, invaginar esse lençol de borracha, tá? Jogando um jatinho de ar aqui na base para que ele invagine mesmo, para você não ter saliva entrando aqui. Isso é um cuidado que você tem no momento de isolar que vai facilitar a sua vida depois. Por quê? Porque a hora que você for colocar a matriz aqui, vai ter uma boa adaptação e vai diminuir a chance dessa matriz tocar gengiva, tocar tecido mole e ter sangramento, tá? Então fizemos isso aqui, proteção. Próxima etapa. Então eu fiz o ataque seletivo em esmalte e agora eu venho com o microbrush e o adesivo e faço um esfregaço ali em dentina. Não fui eu que inventei essa técnica. Só que eu digo para vocês que desde que eu comecei a utilizar, eu não tive mais sensibilidade pós-operatória, tá? Então aqui eu pego o adesivo, faço esfregaço 20 segundos, tiro o excesso, eu faço volatilizar ali o solvente, né, com ar, depois venho e faço uma segunda camada. Vocês percebam que eu não coloquei a matriz. Sempre faço assim? Não. Resolvi fazer nesse caso. Você pode fazer isso também com a matriz em posição. Qual é a vantagem que eu vejo quando eu faço assim e coloco a matriz no segundo momento? Eu consigo tirar o excesso com mais facilidade. Vocês vão ver, ó, que a hora que eu venho e coloco a matriz, ela adapta bem e eu diminuo muito a chance de eu ter poças aqui, ó. Tá? Tudo bem que com jato de ar você consegue tirar, mas nesse caso aqui eu fiz em uma etapa diferente. Então eu fiz aqui, tirei os excessos, venho com o fio dental sem cera e passo aqui para tirar os excessos depois do adesivo. Por que sem cera? Porque às vezes no entrar aqui, se você tiver um ponto de contato ou alguma coisa, às vezes fica um pouquinho de cera aqui, e para evitar depois eu ter que ficar tirando, enfim, eu já faço isso. Eu trabalho com magnificação, então assim, eu vejo muito bem os detalhes, mas mesmo assim às vezes passa alguma coisa, então para evitar dor de cabeça, tá? Outro detalhe que é bem comum, tá? Eu tenho usado bastante... tá acabando minha bateria do Mac. Eu tenho usado bastante esses anéis. Vantagem incrível, que eu aprendi até com o professor Paulo, o PV, né? Que é utilizar esses anéis. O que eles causam? Então eu coloco uma matriz bem fina, cunho, para ter adaptação boa aqui. E esses anéis, além deles causarem essa melhor adaptação nas paredes, o principal motivo que eu uso ele hoje é porque ele causa um pequeno afastamento. Então a chance de você não ter ponto de contato, um ponto de contato bem sucedido aqui, diminui muito quando você utiliza esse anel, tá? Então eu gosto bastante desse, tem de várias marcas, esse daqui é o da TDV. Beleza? Depois disso eu faço o quê? A primeira camada em resina flow, que é o que chama de selamento imediato da dentina. Vantagens: melhor adesão, diminuição, sensibilidade pós-operatória, melhor adaptação,
tá? Sempre vejam, gente, às vezes quem não trabalha com lupa, mas já trabalha com fotografia, mesmo que seja... Muito obrigado, Gi, pelo elogio, fico muito feliz. Quando você... Até me perdi aqui. Tava falando do... A magnificação. Se você não tem magnificação, gente, fotografa mesmo que seja com o celular, porque às vezes, visualmente, ali você fala, poxa, tá bem adaptado. Faz uma foto com um espelhinho ali, chega perto assim, ó, tira a foto com o seu celular e dá um zoom. E perceba se a adaptação aqui tá bacana assim, tá? Isso é uma coisa que eu faço com foto, com uma câmera já profissional, enfim. E mesmo hoje, com magnificação, muitas vezes que eu estou em dúvida, eu faço isso. Tiro foto, pego, dou um zoom grande na região para ver se está bem adaptado. Porque isso aqui, e não está adaptado aqui, alguma coisa. Às vezes é um detalhe que depois você vai ficar sofrendo, passando lâmina. Aí a hora que vai passar a lâmina quebra a região. Então, assim, é um sofrimento desnecessário, tá? Então, faço esse selamento imediato da dentina com a Flow. E aí eu venho fazer a camada já com resina de carga, que é a mesma resina que eu vou utilizar para finalizar. Por que que eu não subo? Antes eu fazia o quê? Subia com a Flow até aqui. Uma Flow com carga, alguma coisa. Eu percebia que as Flow, pelo menos a Flow que eu usava, o final, essa região da crista marginal não ficava boa, não ficava na mesma cor. Isso me incomodava. Por mais que fosse um dente posterior, né, que o paciente não vai ver e tal, como eu comecei a live já falando, isso aqui é uma odontologia caprichada. Então, você quer que a estética fique bonita, né? Então, eu já utilizo a mesma resina da cor final que eu quero chegar nesse dente, tá? Então, eu faço aquela primeira camada não, eu começo pela crista marginal, que é para você simplificar essa restauração. Aqui, estando bem adaptada, você já vem com a espátula e tira. Eu posso fazer completamente reto aqui? Gente, é questão de ganhar tempo. Se eu já vier... O que eu faço aqui? Ó? Daqui de dentro, na oclusal, eu venho condensando sentido matriz. Tá? Então eu venho condensando aqui, ela já vai tomando a forma. Só que aqui, esse excesso que está aqui, ó, foi até antes de eu tirar. Eu venho com uma espátula bem fininha e tiro. Tiro aqui, tiro aqui. Isso vai me fazer ganhar tempo? Com certeza. Porque ao invés de eu ter que vir depois aqui tirar com um disquinho ou com uma lâmina, ou mesmo que eu tenha alguma coisa para tirar, diminui meu trabalho. Tá? Então eu venho aqui, qual que é a espessura que eu tento fazer isso aqui? Geralmente tento fazer algo proporcional com a outra crista, ou com a crista do dente vizinho. Até ficou um pouco mais fino, mas geralmente eu tento buscar. Não dá para ser aquela crista. Um erro que eu vejo bastante, assim, que eu já fiz inúmeras vezes, é deixar essa crista marginal muito fina. Tá? E isso, aí a pessoa às vezes ela não arredonda essa crista, e é quando o paciente, mesmo tendo ponto de contato, ele reclama do fio arrebentando, ele reclama de impactação alimentar. Porque vocês têm que pensar que entre as cristas marginais, tanto aqui na vestibular, né, nessa meia, quanto aqui, você tem um V, que é onde o fio dental vai, entre as cristas, né, que é onde o fio dental vai encaixar para entrar, beleza? Então, terminando essa etapa, eu tiro já a matriz, venho com uma lâmina para fazer esse V já e para tirar o excesso grosseiro. Posso fazer isso depois? Posso. Por que eu gosto de já dar uma refinada nesse momento que eu tiro a matriz? Para que já fique na altura do dente lateral ou da crista distal desse dente, para que eu tenha uma referência bacana da oclusal. Porque o que pode acontecer se essa crista marginal estiver alta? Primeiro, que eu posso acrescentar material demais na oclusal, e isso vai dificultar depois na hora do ajuste oclusal. E segundo, que eu perco um pouco a referência das inclinações. Porque pensa, se eu tenho que inclinar aqui, ó, essa parede, né, para completar essa parede vestibular, só que eu tenho algo aqui que o meu instrumento bate, que é essa crista marginal, vai me dificultar a técnica. Beleza? Então eu já venho, já pelo menos a altura eu já melhoro, e esse contorno para eu ter uma referência também dessas paredes. E depois eu venho fazendo a oclusal, tá? Aqui perceba como o contorno já está bacana. Aí vamos para a parte, digamos assim, do perfeccionismo, né? Assim, o próximo passo, digamos. Eu aprendi recente, num curso que eu fiz até com o professor Barrotti, que é sobre mimetismo e tal, e eu tenho estudado bastante isso e gosto bastante disso. Esse dente, percebam como ele tem essa coloração, tá? Isso aqui eu sempre explico para o paciente, não é cárie, isso aqui faz parte do dente, isso é bonito, isso dá naturalidade para o seu dente.
Percebam como o dente dela tem. Se eu não termino de fazer esse desenho, essa coloração, olha que estranho que fica. Dá para ver que é artificial. Então dá para ver que a pessoa tem uma restauração. Se eu tenho um capricho, que é o que eu falo, comecei essa live dizendo, eu quero que isso aqui pareça o dente natural, eu quero imitar a natureza. E a natureza é isso, a natureza pigmenta os nossos dentes, né? Então o que eu aprendi? Vou passar essa técnica aqui para vocês, que é isso, ó. Então você vem com uma flow, ó, com adesivo, tá? Somente o bond. Coloca com uma espátula bem fina, essa aqui é aquela, esqueci até a marca que é, mas pode ser uma sonda bem fininha, não é espátula, sonda. Coloca no suco, espalha bem, tá? Para penetrar bem, para não ficar nenhuma reentrância, né? Nenhum local que possa ter acúmulo de placa. E depois você vem com o pigmento, que seja o pigmento da cor do dente do paciente. E olha que legal que fica. Tá? O que eu aprendi com o professor, tem que ter cuidado quando nós colocarmos a resina lá atrás, ó, quando a resina for colocada aqui, para não abrir demais esse suco. Ele tem que ficar fino, ele tem que ficar da espessura, ó, tá vendo? Ó? O suco naturalmente. Se você abrir, rasgar aqui o suco e perceber que esse suco principal ele está muito aberto, você vem com um microbrush ou com um pincel bem fininho, empurrando levemente aqui, ó, empurrando levemente essa região da vertente para fechar um pouquinho mais esse suco, para quando você colocar o pigmento, perceba como ele está mais fino, ele acompanha mais ou menos a grossura aqui do suco central do paciente. E aí depois nós fazemos o ajuste oclusal. Isso aqui, gente, foi depois, um pouquinho machucado, a gengiva, né, porque estava o isolamento e tal. Mas percebam como a anatomia se manteve, tá? Então se você pegar aquela foto, vou até voltar lá para vocês verem, ó, que é o que muita gente fala, né? Que é uma dificuldade. Poxa, mas eu capricho na anatomia e depois que eu vou fazer os ajustes oclusais, eu perco toda a anatomia. Isso geralmente é o quê? É não ter planejado bem a oclusão desse dente. Porque, por exemplo, se o antagonista está com extrusão, então você tem que ou desgastar o antagonista ou já planejar que aqui vai ficar uma anatomia mais rasa. Nesse caso, como eu sabia que a anatomia, a posição do dente antagonista estava bacana, eu já planejo as inclinações, porque perceba, a única coisa que eu tive aqui foi um leve contato aqui próximo à crista, nessa região, só. Aqui o contato estava perfeito, então eu tinha contato aqui nas vertentes, cúspide e na crista distal. Eu acabei não fazendo foto, eu tirei aqui para fazer essa foto e não tirei a foto com o carbono. Mas percebam como a anatomia se manteve. Beleza? Então, capricho independente. Como eu comecei a live, algumas pessoas não estavam. Eu sou implantodontista, faço muita estética, bastante prótese, só que eu sou, além de tudo, dentista. Tá? Então, assim, o capricho não importa o procedimento que está sendo realizado, o capricho é muito importante. Qual que é a dica que eu dou para quem está começando? Eu não tenho muitos casos. Deixa eu até voltar para cá. Voltar para mim aqui. Oi, estamos de volta. Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, poxa, mas eu não tenho muitos casos, né? Eu vejo casos de pessoas que têm muitos pacientes, que têm muitos casos e postam aquele monte de foto e boca toda de faceta, reabilitação, protocolo, aqueles procedimentos mais complexos e caros, né? E para você ter esses casos, você já tem que ter uma certa bagagem, não é uma coisa assim, o paciente não aparece, né, da noite para o dia. Então, minha dica é, pega as restaurações que você tem para fazer, estude muito bem e documente muito bem. Se você tiver um paciente na semana e for uma restauração oclusal, como essa que eu mostrei, isso aqui é uma coisa mais simples que tem, certo? É a coisa que mais aparece no consultório. Capriche dessa forma. Como eu falei, eu tenho muitas fotos, eu tenho muitos casos complexos, mas percebam como eu gosto de documentar os casos até simples. Por quê? Porque percebam como não é tão simples. E mostrar isso para o seu paciente pode fazer que ele tenha ainda mais confiança em você. E ele pensa assim, ele valorize mais o seu trabalho, porque ele vai falar assim, caramba, olha como ele capricha, olha como ele dedica o tempo dele para dar o melhor, tá? Então documente mesmo com o celular, mas eu não consigo fazer fotos assim e tal. Gente, tem muito conteúdo online, tem muita coisa boa, de graça no YouTube. E assim, é basicamente o espelho oclusal, ou até o espelhinho que a gente usa clínico, e o celular, seja qual for o celular, comece.
Tá? Então documente o passo a passo, mostre para os seus pacientes, olha só como eu capricho, olha só como eu estudo. Ah, mas não ficou tão bom quanto do professor tal, não importa. O importante é que você dê o seu melhor e melhore no próximo atendimento. Porque, por exemplo, aqui olhando, ficou muito lindo, eu amei, mas sempre tem algo que eu quero melhorar para o próximo. Às vezes uma foto que eu poderia ter feito, às vezes, por exemplo, a foto que eu não fiz com o carbono final, eu gostaria de ter feito para mostrar realmente que, olha, tá com o carbono marcando certinho. Então, assim, para o próximo caso você já faz. Beleza? Odontologia é capricho e saber comunicar esse capricho para o paciente faz toda a diferença. Isso é o que vai fazer o paciente realmente acreditar que o que você está entregando é realmente o melhor. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, tamo por aí. Um forte abraço.